Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos entrando. Fique quieto por alguns instantes. Vamos chamando já o pessoal. Deixa uma Saudade de pergunta pousar vocês. no seu peito leve como brisa. O que te faz ser você? Boa noite nesse Dia dos Pais Mas abençoados. aquilo que vibra só em você. Aquela faísca única, aquela assinatura silenciosa. Só vão avisando nos grupos que a gente está ao vivo. Sabe escrever. O que você mais gosta de fazer? Aquela coisa que ninguém precisa ver. Boa Que não noite, precisa você de está no aplausos, Ponto de nem Luz, plateia. Aquele ato terapeutas. simples, íntimo que Mestra faz o Val tempo convida desacerar. hoje, daqui a pouquinho a nossa convidada já vai entrar. Chuva batendo na janela. Vamos entrando, Talvez chamando seja nos sentir grupos quem é o da cheiro equipe. do café Boa noite, recém-passado. sejam todos bem-vindos. Ou quem sabe é fechar os olhos e imaginar. O lugar onde a sua alma se sente em casa. Existe poesia nesses detalhes. Existe Bora, você pessoal. neles. E quando você abraça a pessoa que você Vamos ama, entrando, vamos chamando mais pessoal. algo muda no corpo inteiro. É como se o mundo inteiro se encaixasse por um momento. O peito relaxa, o coração bate no ritmo que você não controla. Boa noite, pessoal. Vocês estão no Ponto de Luz, terapeutas. Mestra Val convida. Alma é o tipo de toque que cura o que ninguém vê. Sejam todos bem-vindos nesse domingo abençoado dos pais. Você que tem o seu papai, conseguiu abraçar, você que não tem mais o seu papai aqui nessa vida, nós temos aí o grande Pai que nos abençoa diariamente com a vida, com a alegria de estarmos juntos, unidos sempre nesses processos, né? Especialmente aqui no Ponto de Luz Terapeutas, que é um grupo criado, né, entre Brasil, Portugal e Angola, para trazer para vocês, né, diversos tipos de terapeutas, terapias. Foi criada pela nossa Cristina Sá. Eu tenho o privilégio de estar aqui desde o início, trazendo para vocês aí a cura do coração, que é o nome do nosso quadro aqui. Eu, como boa jornalista, né, que vai matar a saudade, a gente pediu para a Cristina fazer um quadro, que inclusive todas as outras terapeutas também podem fazer, né? O Mestra Val convida, né? Para que a gente possa falar com outras pessoas sobre outros assuntos, né? Trazer informação e conscientização para vocês que vêm aqui, tá bom? Todos os domingos às 18 horas, eu andei meio afastada, estava em viagem, né? A recém, estou meio improvisada aqui, mas eu vou chamar para vocês hoje a Carla Sofia Rodrigues, que é uma portuguesa que trabalhava em CLT, carteira assinada, e ouviu o chamado da missão de ser terapeuta e ela fez essa transição. Eu tenho certeza que tudo que ela for falar aqui talvez vai servir muito para você que está pensando em fazer essa transição de carreira, para você que está iniciando o seu trabalho como terapeuta. E a gente vai falar assim, tudo sem filtro, tudo muito verdade do que a gente vive, né? Eu também passei por isso, sei bem como é. Já faz alguns anos, graças a Deus, mas eu saí aí de uma rede Bandeirantes de televisão para o trabalho com terapias, né? Então, foi um salto quântico, né? Muito diferente de tudo que eu vivia e, de qualquer forma, eu tive muita confiança de que eu precisava fazer aquela mudança, assim como hoje estou mudando, né? De estado, estou em outro estado, de uma hora para outra, a pessoa vai dizer, nossa, mas ninguém falou nada. É assim, a gente está falando para vocês aqui a realidade da nossa vida, de como a gente escuta a voz da espiritualidade e é nessa voz que a gente vive, né? Jesus falava, deixe que enterrem os seus mortos, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. E todos esses processos de sair de um lugar
de uma zona de conforto, de algo que você conhece, para ir para um outro lugar que provavelmente vai ser desconfortável, porque é o novo, né? O novo não é conhecido, o novo ele assusta. E semana que vem eu vou fazer um tratamento para vocês aprenderem a essa libertação de ciclos, isso aprender a encerrar ciclos, ciclos que precisam ser encerrados para que as coisas novas, tudo no universo é energia e movimenta. Nós precisamos aprender a andar nesse movimento e principalmente a desapegar. O que é estável, estável não é estável. A qualquer momento também pode mudar. Então não existe nada fixo, né? A única coisa que está fixa é quando você olha para aquilo. E aí a sua observação é que ali é um lugar seguro, é que ali é um lugar estável, é que é o medo de ir para outro lugar como se ali também não fosse ter alguma mudança. A qualquer momento, mesmo a gente estando empregado de carteira assinada, não significa que um chefe não vai te mandar embora, sendo você quantos anos de casa você tiver. Entende? Então, o que é o confortável? O confortável é aonde a minha alma deseja estar. É aonde eu me sinto feliz, é aonde eu tenho paz, é aonde eu sei que eu estou dentro do centro da missão de vida que eu vim fazer aqui. Daquilo que me traz alegria, daquilo que eu faço com amor, porque não existe nada mais luz do que um ser humano feliz, do que aquela pessoa que faz o trabalho com amor. Não importa se é um varredor de rua, não importa se é o presidente da República, não importa níveis de sociedade, não importa nada disso. Todo trabalho feito com amor é a sua missão. Esse trabalho que você sente amor, que te dá alegria, que você passaria o dia inteiro fazendo aquilo, mesmo se não estivesse sendo remunerado, essa é a sua missão de vida, entende? Isso é a principal percepção que nós devemos ter. Tudo aquilo que eu faço com alegria, que não me desgasta, que eu, se pudesse, passava o tempo todo fazendo, que mesmo se eu ganhasse $1 milhão de dólares, eu iria continuar fazendo aquilo. Isso é a minha missão. O que você faz sem que ninguém precise pedir. São os seus dons, é aquilo que você veio entregar para essa terra. E a Carla, ela é um exemplo muito recente disso. E ela vai contar para nós tudinho agora. Vou chamar ela aqui para a gente, tá bom? Vamos ver aqui se eu consigo achar a Carlinha. Vamos lá. Vamos entrando. Olá, boa noite. Boa noite, minha maravilhosa. Que alegria. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui contigo e partilhar um pouco da experiência. Vamos a isso. Ai, que linda. Gente, é uma alegria estar com a Carla. Deixa eu só ajeitar aqui para a gente ficar no mesmo ângulo, né? A gente está improvisado aqui, mas tudo bem. Que eu também não estou no meu espaço, por isso. Bom, Carla, você viu tudo que eu falei ali, né? E no Sim. final, fique você até o final, porque nós vamos ter uma oração que a gente vai fazer aqui no finalzinho dessa live. Você que é da equipe, já vai nos grupos e avisa que a gente está ao vivo. Bom, Sim. Carla Sofia, como é que você está? Como é que você está? Eu estou muito bem. Eu estou mesmo tranquila a viver uma fase bonita. Depois de todo um processo de transição, não é? Que tem os seus desafios. Mas estou numa fase muito boa, estou mesmo tranquila. Delícia. Você trabalhava com o que antes, Carla? Antes de você... Então, Por que eu estou chamando eu venho de uma área completamente distinta. Eu fui cientista toda a minha vida. Então, eu fiz uma licenciatura em Engenharia de 5 anos, um mestrado em Engenharia Biomédica, doutoramento em Engenharia Química
E, portanto, sempre trabalhei com projetos de investigação, sempre, toda a minha vida. E a última função que eu tive foi numa indústria farmacêutica, como diretora de inovação. Então era uma vida completamente oposta àquilo que eu vivo hoje. Eu tinha sempre muito stress. Havia uma coisa que me entusiasmava muito na carreira científica, que era descobrir a cura. Eu, ainda por cima, na indústria farmacêutica, eu achava que estávamos a contribuir para a cura das pessoas. Então essa palavra sempre esteve presente. Mas começou a chegar a uma altura em que eu fui entrando na espiritualidade e de uma forma muito natural, tudo deixou de fazer sentido. E pronto. É mais ou menos isto que eu fazia, nada a ver com ser terapeuta. Sim, o que eu acabei de falar agora, né? Quando a gente vai fazer essa transição, eu não sei como é que foi para a Carla, mas a maioria das pessoas que eu conheço, a gente meio que é empurrado, né? Eu fui empurrada e fui ao pontapé, não foi nada fácil. Eu levei uma boa coça. Vai, então na tua hora, vai. Vai ou vai. E é incrível quando nós começamos a ter consciência sobre como é que as energias trabalham, como é que o universo trabalha, como é que os nossos guias fazem as coisas acontecer. Por vezes por caminhos bem difíceis, não é? Bem angustiantes, até nós encarreirarmos naquilo que devemos estar a fazer. E comigo foi assim, eu vivia uma vida de sonho, eu era muito feliz, eu era adorada, tinha uma carreira de sucesso, avaliações magníficas sempre, bónus, prémios de desempenho, e de repente recebi uma má avaliação. De repente não, eu já era iniciada de Reiki, eu já tinha formação de pêndulo hebreu, Magnified Healing, e N cursos que eu fui fazendo por curiosidade, sempre achei que era para uso próprio nos meus filhos, no meu marido, na minha casa, amigos, nunca numa perspectiva de ser terapeuta, nunca. Não é? Se me dissessem há 5 anos que eu ia ser terapeuta, eu dizia, larga a droga. Esquece. Tipo, se eu fizesse uma leitura de cartas para você e dissesse, você dizer, nossa, eu dizia, não volto cá, que esta não sabe o que diz. Carla, me conta aqui, independente do trabalho anterior, né? Da gente falar sobre essa transição. Como é que foi o seu despertar espiritual, né? Quando que você descobriu que você não era só esse corpo físico, que existia algo além, né, dessa matéria, né? Quando você descobriu que você começou a despertar a sua consciência, acordar para a realidade que hoje nós sabemos, que hoje nós vivemos? Olha, eu quando olho para trás percebo que eu sempre fui espiritual e sempre neguei essa espiritualidade. E eu lembro-me de em criança fazer brincadeiras para ver a cor da aura à volta dos meus primos. Coisas que eram brincadeiras de crianças. Depois eu fui seguindo. Eu tive um contacto com Reiki há 20 e tal anos. Ninguém falava de Reiki em Portugal e tinha uma amiga que me aplicava. E a primeira vez que eu tive esse contacto, eu senti uma energia incrível. Mas depois veio a mente da científica. E da segunda vez eu estive a tentar perceber como é que as mãos passavam energia e entrei no meu choque, não é? Então, isto para dizer que eu fui tendo vários episódios, sempre tive muita curiosidade de fazer mapa astral, de fazer várias coisas, terapias, mas o despertar, de facto aconteceu depois de eu me iniciar no Reiki, e isto aconteceu há 11 anos, mas mais profundamente assim, entrar de pé juntos com o Covid. O Covid para mim foi uma mudança brutal, porque quando eu venho para casa, trabalhar para casa, e eu tinha uma vida muito, muito preenchida de reuniões, e me dava sempre naquele stress e ansiedade, e venho para casa, primeiro eu venho com medo, porque eu trabalhava numa indústria farmacêutica.
como tal, muito antes do governo anunciar medidas, já nós a tínhamos implementado na empresa, porque tínhamos uma fábrica em Macau, onde já aquilo havia, o Covid. Então já, só em março é que no governo mandaram fechar as escolas e nós andávamos com medidas de segurança desde janeiro. Então já havia o medo, não é? O medo que a própria empresa nos colocava, isto vai ser uma tragédia, vai ser horroroso. Então, Sim. e quando venho para casa e vimos para o lockdown 15 dias, iam ser 15 dias e foram anos, não é? Eu comecei a seguir no Instagram uma pessoa bastante espiritual portuguesa, a Inês Gaia, e comecei a participar nas ativações dela, nas meditações. Ela fez um programa de 40 dias para ajudar a ultrapassar aquele momento de Covid. E eu, Maravilhosa. pela primeira vez, consegui meditar profundamente. Pela primeira vez eu consegui ter imagens, ter cores, ouvir. E foi completamente changeover. Aquilo mudou mesmo a minha visão sobre a espiritualidade. Nessa altura comecei a entender que eu podia ser as duas coisas. Eu podia ser a Sofia, diretora de inovação, e podia ser espiritual. Nunca numa perspectiva de ser terapeuta, não é? Sim. Mas comecei a fazer mais e mais formações. Eu estava ávida por conhecimento. Eu tinha que saber tudo. Fractal, o que é um fractal? Ah, fractal, falou em fractal, eu tenho que saber o que é um fractal. Eu tenho que saber o que é. Linhas de tempo paralelas, que é isto? Tenho que saber. Eu não me podiam dizer nada que eu tinha que saber o que era. Sempre gostei de estudar, então comecei a focar muito nisto. Entretanto, eu já tinha feito constelações sistémicas e comecei a ficar cada vez mais interessada na teoria sistémica e em 2023 inscrevi-me numa formação de desenvolvimento pessoal. Mas aí já o universo me estava a pôr à prova. Entendeu? Como é que funciona para a espiritualidade? Isso tudo que você está falando. Vocês estão aqui ouvindo, né? Eu estou te ouvindo e estou rindo, e meus mentores rindo aqui, né? Pensa ela que era tudo assim, Pensava. tudo assim, nada era muito programado, era só para mim mesmo, só para o meu conhecimento. Não era, né, Sofia? Você já Não. estava Não, envolvida não, pela sua não. espiritualidade, pela sua mentoria, não tenho dúvida. Não, eu fiz os tais cursos todos da Inês Gaia, eu fiz tudo, retiros, eu comecei a ir a retiros, eu nunca tinha feito um retiro antes, e a partir de 2020 eu retiros, cursos, e, e as constelações começaram a mostrar-me, sabes, a ter aquele sentido de cura mais rápido. Eu já tinha andado em psicólogo, já tinha feito terapia, mas a constelação trouxe-me um resultado mais rápido, trouxe-me do subconsciente ao consciente, e eu comecei a sentir muitas mudanças em mim. E então fiquei cada vez mais fascinada e fui fazer o curso. E nessa altura, eu na empresa passei de bestial a besta. Eu era adorada e de repente recebo uma avaliação com Ovelha negra. com justificações surreais. E eu entrei em choque, entrei em negação. Foi muito, muito difícil para mim. Eu fiz um burnout, fiz uma depressão, andei a tomar medicação, porque foi muito desgastante. Eu tive um processo muito difícil na empresa. De diretora de área, estar quase sem ter o que fazer, porque eles queriam que eu viesse embora e eu não queria vir embora. E então era toda esta mudança de crescimento espiritual, confrontar-me com as minhas feridas, confrontar-me com os meus traumas, né? Traumas eu achava que não tinha, que era uma felizarda, eu achava a minha vida é um sonho, eu não tenho trauma de nada. Quer dizer, tinha o da infertilidade, e esse eu reconhecia como sendo um trauma, o trauma mais marcante da minha vida, mas de resto achava que traumas, não. São modernices isso. E eu achava que era muito bem resolvida. E comecei a perceber que afinal eu escondia muitas das minhas feridas,
E até mesmo o ser cientista foi seguir o caminho do meu pai. O meu pai é cientista. Então eu queria tanto ser vista pelo meu pai que eu segui os passos dele. E começam a cair estas fichas e a certa altura eu já não me sentia bem naquele trabalho, mas eu já não queria continuar sequer naquele trabalho. Podia concorrer para outra empresa, mas nem isso. Eu comecei, não quero, eu quero é sair. Eu tinha formações de fazer círculos de mulheres, eu tinha formação de reiki, do pêndulo, podia dar formação. Eu disse, vou começar. Comecei a dar consultas e até fui atendendo, depois de constelações, até que chegou ao ponto crucial de ter que assinar um acordo. Tipo, basta. Não tive logo o apoio do meu marido para eu assinar acordo, não tive logo. Dizia, aguenta, eles pagam-te o salário na mesma, aguenta-te. Mas chegou a um ponto que, olha, tive uma reunião na empresa que eu saí, telefonei ao advogado e disse, olha, fecha o acordo. E o dia que eu assinei o acordo foi uma sensação de leveza tão grande que não tenho explicação. Eu sei rumo, não é? Quer dizer, eu saí com um salário muito bom, eu tinha carro da empresa, tinha muitas boas condições. Eu saí para nada, não é? Eu tinha uma consulta, não é? Dava uma consulta aqui e outra ali. Mas eu estava cheia de sonhos. Eu vai com medo, mas vai. E estes 2 anos que eu estou inteiramente dedicada a ser terapeuta, o primeiro ano foi muito difícil. Muito difícil. Muito. O que foi mais difícil? Foi mais difícil o não... Olha, eu ainda trabalhava e dava consultas de constelação. E quando eu deixei de trabalhar, desapareceram clientes. Eu achava que como ia ter mais disponibilidade, que ia aumentar e de repente era como se ninguém me visse. Ninguém me visse. Isso ativou. Isso mexeu muito, porque eu senti-me mesmo, tipo, olha, estou a ser rejeitada. Vem a ferida da rejeição. É isso que eu estou perguntando. Veio. E veio o medo. Houve um momento. Mas é curioso que dentro do medo que eu tinha, eu nunca duvidei em estar neste caminho. Percebes? Eu nunca tive aquela. Existia certeza. É. Existia um mundo todo contra você, inclusive a sua própria família, existia certeza. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. É assim, os meus filhos, quando eu comuniquei que seria empresa, chamavam de louco, né? Os meus filhos assustaram-se, foi tipo a minha filha, como assim? Agora que nós vamos entrar na universidade. Mas depois o meu filho disse-me uma coisa linda, que ele disse assim, primeiro foi o medo dele, não? Só que depois disse, mamãe, o maior exemplo que me estás a dar é este, estás a seguir o teu coração, então só espero que sejas feliz. E isso, olha, vem aquela paz, sabes, de ouvir isto. O meu marido está sempre aqui. Apesar de, no início, achar que eu podia continuar na empresa, porque tínhamos projetos para construir uma casa e essa preocupação, não é? Mas ele está sempre aqui. Agora, da minha família, eu pirei. Para eles, eu fiquei louca. Foi a crise dos 50. Porque quem passou pela transição de carreira, né, para ser terapeuta, né? Eu logo no iniciozinho, eu lembro que eu ficava muito no celular. Eu peguei assim, comecei antes da pandemia e quando chegou na pandemia foi meu auge assim, maior pico de atendimento. Hoje nem sei se foi meu auge, mas assim continuou, né? Não parou. Mas na pandemia eu senti, fui chamada pela espiritualidade, assim como essa menina que você falou, a ajudar as pessoas a passarem por questões muito sérias, né? Então, eu acredito que muitos que foram chamados, né, nessa época foi porque houve uma legião de pessoas se despertando ali, né? Sim. Houve uma grande, um boom, né? De pessoas acordando ali para uma realidade, né? E pessoas que não sabiam o que fazer, né? Porque o que aconteceu ali? Não sei se você vai se lembrar, e você que está aqui nos assistindo. De repente, famílias que não se enxergavam,
Eu tratei famílias inteiras, aonde eles tiveram que ficar sozinhos em casa, a mãe não conhecia o pai não entendia os filhos, viviam em discussão, ninguém sabia viver junto, porque as É verdade. pessoas viviam fora, poucos se encontravam. Estava no celular o tempo inteiro, comendo no celular. Ninguém tinha uma união. E a pandemia trouxe essa reunião de pessoas dentro das suas casas, tendo que se enxergarem, É mesmo, verdade. de verdade. E aí, o que aconteceu? Muita gente também que namorava, não pôde mais ver o namorado, muitas situações que eu fui tratando e muitas pessoas querendo desviver com medo, né? Porque, Sim, na verdade, o maior vírus que foi implantado foi o vírus do foi medo. medo. Foi? Medo que para deixar E o eu, ser eu humano. vivi, eu vivi nessa vibração mesmo do medo. Eu tive 2 meses sem passar a porta de casa, porque eu trabalhava num meio que impingia isso. Portanto, eu tomei vacinas. Você aprendeu Eu, assim. eu tomei vacinas, mas é curioso, sabes, Val, que eu nunca dei as vacinas aos meus filhos. Os meus filhos eram os únicos. Eles são gêmeos, estavam em turmas separadas e estavam com 13 anos, no oitavo. E eles eram os únicos miúdos que não tinham tomado a vacina. E a minha filha dizia: queres que eu morra? Tu queres que eu apanhe a doença e morra? E eu, quando pensava neles, eu tinha a certeza absoluta que aquilo era uma porcaria e não lhes ia dar aquilo. Graças a E para Deus. mim, eu sentia, eu era tão forçada a tomar, éramos forçados a tomar, que eu fui a medo e na segunda e na terceira eu lembro-me de estar à espera para tomar, a mantrar o Codóis, Codóis, Codóis. Eu só pedi ao Arcanjo Miguel que me ajudasse e Codóis, Codóis, Codóis. E eu só me lembro de estar com música nos fones. Codóis, Codóis, porque eu só dizia que entre e que saia, que entre e que saia. Era só o que eu podia que me acontecesse. Mas não consegui dizer não, porque vibrei no medo, porque me era incutido muito o medo. E Sim. no meu meio era, era quase como isto era uma evidência, era uma doença. E foi ali uma luta de consciências, não é? Uma, não é? A dizer isto, não sei bem até onde é que é verdade, não é? Até onde é que não é provocado. E a outra, não é? A dizer, não, isto está aqui, os hospitais estão cheios, está a morrer gente por todo o lado. Então foi assim, sabes, aquela minha primeira dúvida grande, mas ao pensar nos meus filhos eu sempre tive uma intuição tão certeira que graças a Deus não os Graças a Deus. vacinei. Graças a Deus não os vacinei. Graças a Deus. Me E, diga, Sofia, hoje o que mais assim você ama fazer dentro das terapias? Que eu sei que você tem várias, inclusive mesas sim, essas radiônicas, né? lindas, lindas que eu aprendi com o mestre Val. Mesas Sim, radiônicas lindas, que eu já vai estar trabalhando com todas. A mestra sim. Val que deu umas sumidas, né? Então, puxa, Mas terminar. está quase, está quase. Ela está Tá, quase entendendo é, Portugal, você que é de Portugal, você que vai ver essa live, né? Ela vai estar atendendo com a mesa de apometria do Arcanjo Miguel, que é uma canalização sim, nossa, e que tem uma força muito grande, né? E também tem mais uma coisa que eu ia te falar. Quando eu comecei com o público de Portugal, foi em 2016, se não me engano. E olha, muita coisa mudou de 2016 para sim, agora, né, gente? Em 2016, 17, 18, acho que 19, nós fizemos o Reiki no Ho'oponopono Brasil, que tinha muita gente de Portugal. Então foi ali que eu fiquei muito conhecida. Eu formei mais de 1.000 alunos naquele evento, né? Tipo, 200 da Inglaterra, 400 de Portugal. Ali as pessoas me conheceram, uma foi chamando a outra. E naquela época eu já tinha uma certa consciência por causa do João Magalhães, que é um reikiano, mestre sim, de sim, Reiki, sim, mora em Portugal junto com a esposa dele. E eu já sabia que tinha essas questões muito católicas, né? sim, Religiosas, né?
que tiram, né, o reiki como se fosse algo do demônio, né? Então, É. teve muita resistência no início do meu trabalho em Portugal. Mas as pessoas tinham muito, ao mesmo tempo que tinham pessoas muito rígidas, tinham pessoas que queriam muito ver, saber, ler cartas, queriam fazer essas coisas. E aí eu comecei a ganhar muita gente de Portugal, até hoje estão comigo, né? Tem muita gente formada. E eu me lembro que eu passei várias meninas que passaram pela minha mão, inclusive a Betinha Amado, né? Depois eu vou mandar essa live para ela assistir. Ela foi uma que saiu de um grande hospital para fazer a carreira, né, como terapeuta. E eu me lembro que teve muito essa resistência minha em Portugal. Às vezes a mãe fazia, queria que o filho recebesse algum tratamento, mas aí o marido já não deixava. E tinha uma coisa Exato, exato. de essa mulher, quem é essa? Isso é uma seita. E muitas coisas, Olha, né? e eu ouvi isso da minha irmã. Eu, durante a formação das constelações familiares, uma vez a minha irmã enviou-me uma mensagem a dizer isto, que eu estava, que eu estava, e como estava tão dentro, nem bem o que era, mas que as constelações era tudo uma aldrabice e que pelo menos que eu não envolvesse os meus meninos nisso. Porque há Então, muito além de isso. sofrer todo esse bullying, né, lá do É, trabalho, ainda sim. teve toda essa coisa de Portugal, porque é muito difícil trabalhar em Portugal. Eu mesmo do Brasil Eu sinto sinto, isso. eu sinto que está a haver um despertar muito grande em Portugal desde o Covid. Acho que foi mesmo uma mudança e há muitas pessoas espirituais com uma energia incrível que fazem ativações energéticas precisamente para recuperarmos a nossa essência e para transmutar todas as feridas de dor que estão registadas na nossa própria terra, não é? Sim, O Portugal é um país que sofreu muitas batalhas, não é? Desde sempre, não é? Sempre muita, muita guerra, não é? E então sim, há muitas feridas de dor aqui enraizadas, talvez muita da rigidez também venha daí. E depois vivemos a religião católica, não é? E Inquisição e todos esses processos que deixaram marcas profundas. Então, sim, as pessoas são quadradas, mas é curioso que todos nós nos lembramos das mesinhas que as avós faziam, das benzedeiras, das orações, das ladainhas, dos responsos. Então, vai saber, sempre mas trabalhamos, dos chás, das ervas, sempre trabalhamos escaldapés. Eu lembro-me de ser criança e da minha mãe fazer escaldapés, sempre. Então, há coisas que fomos perdendo neste desenvolvimento económico ou social que Portugal sofreu, porque Portugal era um país muito atrasado e a partir da entrada na comunidade europeia desenvolveu-se. E acho que com esse desenvolvimento, esse poder de compra que aumentou em Portugal, os portugueses foram se esquecendo e foram se focando onde? Na conquista de bens materiais, não é? Mas a verdade é que agora estamos a voltar ao antigo. Então voltamos com as rezas, com as benzas, com os chás, com as ervas, com todas essas coisas de bruxinhas que sempre tivemos dentro da família, não é? Mas que não eram reconhecidas como tal, certo? Aliás, o melhor era mesmo esconder e fazer escondido, que não é? lindo. Bom, eu quero dizer que para você que está aqui, né, a gente está conversando sobre transição, né? A gente está com uma Uhum. cientista que virou terapeuta, né? É Uma verdade. missão de vida, né? Uma missão de vida para ajudar pessoas, né? Mais um pontinho de luz que precisou vencer muitos desafios, especialmente até mesmo os desafios internos dela, para que Sim. ela mesma acreditasse, né? Porque eu creio que a espiritualidade teve um trabalhinho contigo, viu? Muito trabalho, porque nós queremos estar na boa consciência. Então, eu dentro da sociedade, dentro da família, não é? Dentro do meu grupo de amigos, o que é eu estar na boa consciência? Era eu estar como cientista naquela carreira corporativa, em que a marca do sucesso é o meu salário e os bens materiais que aquilo me proporciona. E eu saí, não é? Eu fui para a má consciência. Margem. Foi para a margem.
Foi a margem de Eu, tudo eu fui isso, né? a ovelha iluminada, não é isso aí? A ovelha mística Mística. da família. Quem E diria, né? Quem não é diria? fácil de compreender, não é? A maior parte das pessoas que me cercam continuam a viver para o material, então não é fácil de compreenderem e questionarem o que é que se passou na minha cabeça, ou questionarem porque é que eu não faço isso só ao final de semana. Mas está tudo Isso não certo. é E eu somente vivi nessa luta. um hobby, né? Como se fosse um hobby. Hobby, sim, passatempo. Olha, não vais jogar ténis, faz isso. Não é tipo, é um hobby. Mas a verdade é que eu tive que me superar a mim. E esse foi o meu desafio, porque primeiro, eu não estou preocupada em convencer ninguém. E conquistar este lugar que eu estou hoje de paz, de que eu não quero saber o que tu pensas sobre mim. Isso é teu. Fica com o que tu pensas sobre mim, porque eu sei o que é que eu quero da minha vida. E eu sei que é aqui que eu quero estar e é aqui que eu vou ficar. Então, sabes, e não foi fácil. Isto foi o maior desafio. Foi eu não precisar da validação externa ou da Desapegar disso, opinião. né? Porque é Desapegar disso. uma espécie de controle, né? É uma espécie Sim, de sim. Mas controle da olha, nossa 2 vida. anos depois de eu sair da empresa, há 2 anos que eu não tenho automóvel, eu tinha carro da empresa, e ainda hoje me questionam, mas vais continuar sem carro? Porque esta é a métrica do sucesso. A Sim. métrica de eu estar bem sucedida é eu conseguir voltar a ter um Mercedes. Porque eu andava de Mercedes e agora como assim uma pessoa deixa um Mercedes da empresa para andar de metro? Ela Sim, virou, não é? sim, Mas eu. foi difícil para mim, foi a coisa mais difícil para mim, sabes? Foi perder o carro da empresa. Eu só eu fiquei sem carro. Foi talvez o bem material que eu tinha mais apego, sabe? Ou que talvez eu tivesse depositado lá tudo o que o meu passado representava, sabes? A estabilidade financeira, o sucesso. Tudo E que então talvez foi o seu pai gostaria que você fizesse. o meu pai diz que eu sou uma atrasada mental, então. Aliás, tu e todos os terapeutas. É assim que ele se define a terapias, essas aldrabices, e que somos todas umas atrasadas mentais, não é? Portanto, ele está no processo dele, ele está no caminho dele, eu demorei tempo a ver isso, não é? E está tudo certo, ele não tem que aceitar, nem deixar de aceitar. E eu é que tive que vir para o meu lugar de adulta, e não foi fácil. Isso que você está falando é muito interessante porque a gente vê desde o início a espiritualidade trabalhando na tua vida, né? Acho É, que eu tenho muitas pessoas que eu conheço que fizeram transição e eu tenho bastante conhecimento do que foi, né? Do sufoco que foi para essas pessoas. Mas eu vejo em você algo assim, muito a espiritualidade foi te levando, vai, vai, vai. E foi, você achando que estava tudo certo, que era só para aprender. E eles lá meio que, não, deixa ela era, pensar assim e vamos fazendo ela crescer. E aí, no momento certo, a gente dá um empurrão, empurra a vaquinha e a vaquinha vai ter que andar. E aí, automaticamente, você saiu de um padrão de Matrix que você vivia, foi. né? E um padrão de Matrix que também estava dentro de você. Ai, Dentro de completamente. agradar o seu pai, fazer o que seu pai queria que você fosse. Como uma menininha, né? Que a primeira coisa que ela quer é agradar o pai. É o primeiro Claro, amor da menina, é, né? É esse complexo que a gente tem desde pequena de querer o pai para o nosso marido, é a nossa é, visão de amor, né? é, Então, olha quanta coisa, eu vou dizer, de bênção que a espiritualidade fez na tua é vida, verdade. através de você. Ou ela vai trabalhar para a espiritualidade, mas ela vai ganhar de presente, não vai ser o carro. Ela vai ganhar de presente o maior presente que o ser humano pode ter, que é a liberdade. É. E Você eu ganhou. hoje sinto isso, sabes? Há momentos ainda que a minha criança aparece e vem-me dizer: ainda tens que olhar para aqui, esta ferida ainda cá está, e está tudo certo. Eu continuo com os meus processos, com as minhas terapias, fazendo o que posso para encontrar leveza total na minha vida, certo? Mas neste momento
eu não estou presa ao que a minha família pensa. Não é que eu estivesse muito. Eu sempre fui vista como rebelde, sabes? Por eles, mas na verdade eu estava profundamente leal e num amor cego, não é? Aquele amor cego de seguir a família e fazer o que eles pensam de todos de melhor, ainda que eu fosse a rebelde desde sempre. Sempre reclamei, sempre tentei fazer diferente, mas agora estou muito mais em paz. Agora, com isto que eu vos estou a dizer, que estou mais em paz, eu não quero que as pessoas pensem que foi fácil, porque não foi, não foi, não foi. Em paz agora, ela aprendeu a viver Eu em paz estou mesmo. agora. E este último ano foi de grande crescimento espiritual. Eu comecei a fazer uma formação de hipnose sistémica com um professor brasileiro e lá conheci colegas, temos um grupo de trocas e foi através de uma colega da Cleonice que eu cheguei até ti. E a verdade é que eu tenho crescido muito com todos estes processos e até mesmo no grupo das trocas de alunas, que uma faz uma terapia a uma, a outra. E a verdade é que tem sido um ano de muito crescimento e que me tem permitido ver. E se há um ano atrás eu tinha medo de não ter os meus dias ocupados, não ter a minha agenda cheia, não estar a ver entrar dinheiro, hoje eu vejo que foi fundamental para eu amadurecer. Que lindo. E então eu sinto que à medida que eu fui amadurecendo, eu também fui sendo abençoada com novos clientes a chegarem. E acredito que cada vez vou ser mais abençoada. Porque eu precisava de passar por essas dores todas, por essas angústias todas, para poder estar inteira, em presença total ao serviço. E eu sinto que agora, quando estou numa sessão com um cliente que nós chamamos consulente, como tu dizes, como tu ensinas, eu sinto que eu consigo estar muito mais focada. Eu sinto que eu estou muito mais, eu leio o campo muito melhor. Sabes? Eu consigo ler o campo quando já estão a agendar, já consigo saber o que é que vem por aí. E isso é algo que só por conta da dor e do meu processo é que eu consegui trabalhar lá. Isso só se consegue na experiência, né, do dia a dia. Eu vi uma palestra do Hélio Couto e eu sou apaixonada pelo Hélio, meu professor desde 2010. E até estava falando com o Faruque, um amigo meu, chama Violeta, hoje sobre isso, e ele me falou dessa palestra e eu fui procurar a palestra, porque eu estava falando uma coisa para ele que era igualzinho que o Hélio Couto estava falando. Não, claro, né? A vida é essa leva, né? Então tem que ser parecido com o mestre, né? Sim. E ele falava assim, que eu falo muito isso para todos, né? O conhecimento, os livros, o estudo, né? Os cursos, todos eles são muito necessários, né? Mas são aprendizados. Mas não é o conhecimento. Não é o conhecimento. Porque não gera muitas vezes consciência. Às vezes um curso não vai gerar consciência. O que vai gerar consciência é quando você viver aquele curso. Por isso que eu falo tanto para quem eu dou aula, né? E a gente tem aí mais de 10 mil alunos, né? Então sempre falo isso e quem viveu comigo sabe. Eu faço um curso, já monto um grupo para que a pessoa pratique aquele. É verdade. Isso é necessário. Porque o que eu penso e o que eu vou falar dessa palestra do Hélio Couto, que você que está em casa, que vai ver no tempo atemporal, vai entender. É assim, a gente precisa ter pensamentos, emoções que vão gerar consciência. Pensamentos, emoções geram uma consciência, geram um padrão, um comportamento. Pensamento, emoção, comportamento, consciência, né? Se você tem somente um pensamento devaneando, muitas coisas a gente devaneia, né? O nosso cérebro, mais de 50 mil pensamentos por dia, repetitivos, às vezes negativos demais, mas nem tudo que a gente devaneia acontece, senão a gente estava frito, né? O que vai realmente acontecer quando o meu pensamento tem emoção e vivo isso? Vivo de uma forma forte, verdadeira, aquilo que eu desejo. Isso é a lei da atração. Realmente penso e sinto aquilo. Por quê?
Eu tenho um curso de abelhas, né? Como é que fala? Apinocultura, né? Eu tenho um curso, posso fazer um curso, mas eu nunca provei o mel. Fiz o curso todinho, mas nunca provei o mel. Fica Então, difícil. ele diz assim: a pessoa fez todos os cursos de apicultura. Agora eu falei direito, certo? Apicultura, todos os cursos. Mas ela nunca comeu mel. Ela nunca pegou um favo de mel. Uma outra pessoa nunca fez um curso de apicultura, e essa pessoa provou o mel. Comeu o mel, comeu o favo de mel. Essa pessoa conhece muito mais do mel do que essa que estudou. Uhum. Porque se a gente não viver o que a gente estuda, por isso é importante a prática, se a gente não viver, a gente não tem o conhecimento. A experiência é que nos faz cada vez realmente incorporar, coisa linda, incorporar aquilo que a gente aprendeu. Então, o que eles fizeram com você? Fizeram você a cobaia. Bom, primeiro tu vai ter que experimentar as dores da criança interior, e até acredito que é esse o teu caminho, as dores, as feridas, porque foi isso que eles trabalharam mais em você. Foi, e sabes, aquilo que estás a dizer, eu acredito que há muita gente no mundo, há muitos terapeutas, cada vez vai haver mais, e são precisos todos. Então, necessário. E o que eu sinto é que, verdadeiramente, no meu coração, que não há competição entre terapeutas, ou não deveria, não é? Porque eu não me sinto a competir com ninguém. Porque eu sinto e acredito que os clientes que chegam até mim são pessoas a quem eu verdadeiramente posso ajudar. E porquê que eu posso ajudar? Porque, de alguma forma, em algum momento na minha vida, eu já estive lá. Isso. E é curioso, porque eu acho magnífico que eu tenho. O meu pai é da Ilha da Madeira e veio estudar para Portugal. Ilha da Madeira pertence a Portugal, mas ele veio para o continente estudar. E eu tenho montes de clientes madeirenses. É incrível. Porquê? Porque eu tenho que resgatar. Eu tive que resgatar, eu tive que trabalhar toda essa minha lealdade com a minha ancestralidade paterna. Então, chegam até mim clientes da Madeira que me fazem trabalhar mais ainda, não é? Eu acho incrível como me chegam muitas mulheres que passam por infertilidade. Eu tive um processo de infertilidade muito cruel, muito duro. Eu sou mãe adotiva. Então, tudo bem. E as pessoas que chegam até mim, ou eu era uma pessoa que tanto eu estava pronta para ajudar e fazer o bem, como eu explodia como uma fera louca. E eu tinha ataques de raiva, sabes? Eu tinha picos. Então chegam até mim pessoas que explodem facilmente e têm ataques de raiva e que me procuram para ajudar a encontrar tranquilidade dentro deles. Então eu acredito mesmo nisso, que é, nós só vamos atrair aquilo que nós podemos ajudar e que podemos contribuir. Por isso é que eu sinto que é assim, eu não estou a competir contigo quando eu estou a fazer uma mesa que tu canalizaste. Porque a mim vão chegar aqueles que eu posso ajudar com a mesa e a ti vão ajudar outros. A gente não faria mesas e daria cursos para outros. Ninguém dava cursos, claro, ninguém dava cursos. Ficávamos sozinhos, cada um fechadinho. Isso não é a luz, né? A luz, ela sempre vai ser clara, iluminada e com toda a informação. Por isso que às vezes as pessoas falam, nossa, mas a mestra Val dá muita informação. Porque eu dou tudo que eu tenho. Eu não escondo informação. Quem esconde informação não está trabalhando para a luz. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Se você não, trabalham para o ego ainda continua a ser um monstro. O ego continua presente muitas vezes. Tem que repostar o material dos outros, tem que ajudar os colegas. Quanto mais você faz isso, mais você recebe. É dando que se recebe. A gente não está aqui para competir, porque as pessoas que vão entrar em contato com a mestra Val, elas vão vir pela minha energia, pelo que eu tenho para entregar, que só eu tenho para elas.
E as Claro. pessoas que vão entrar em contato com a Sofia são as pessoas que precisam da energia dela, do jeitinho dela, da forma que ela fala. E isso, gente, é visível, é claro como a água para mim. Sempre foi muito claro. E o que eu quero te dizer, Sofia, eu fiz um podcast com a Medium Talks há um tempo atrás, e na conversa, antes de entrar no podcast, contei toda a minha história para ela. Foi um podcast falando da minha história, e ela pegou e me disse assim: você ajuda as pessoas porque você sabe como você entrou e você também sabe como você saiu. Isso ficou marcado na minha mente. A gente vai sempre atrair ou pessoas que vão nos ajudar a nos curar. E a gente está achando que está ajudando aquela pessoa e, na verdade, ela veio nos curar. Eu acredito que é mesmo uma troca, que é um equilíbrio. E a troca não é do dinheiro, do ai, pagou uma consulta, então é uma troca. Não, eu acredito que a troca é mais profunda que o dinheiro. O dinheiro é algo que tem que ser, tem que ser. Vivemos ainda assim e esta é a nossa medida e está tudo certo. Mas eu acredito que a troca é mais profunda. Também, todas as pessoas que chegam a você, por isso que eu não lanço fora ninguém, mesmo que não tenha dinheiro. As pessoas dizem assim, mas como tu é bobo, atende todo mundo de graça. Não atendo todo mundo de graça, mas quem vier para mim e disser para mim, ó, estou te procurando. Eu agora não posso. Eu vou dizer, com certeza, daqui a uns dias vão vir sim, eu testemunho isso. Pois é. Porque eu sei que eu vou estar lançando fora algo, é como se alguém batesse na minha porta e pedisse um pão. Como é que eu vou negar um pão? Claro. Eu cheio de comida. Eu acredito e nós temos, sabes que também estou no teu grupo, a Meia, que fazemos atendimentos gratuitos e eu passo isso para o meu dia a dia. Há pessoas que eu ofereço, vejo que não podem e eu acabo oferecendo. Ou porque imagina, marcam uma constelação, já foi difícil pagar essa consulta e eu vejo que precisam de uma limpeza energética e eu faço um pêndulo hebreu. Eu vou sentindo isso e também tu me ensinaste muito isso, não é? É dando que nós recebemos, é dando que nós recebemos. Então eu acredito que cada vez que eu dou e tenho a minha consulta social, que eu vou receber de volta também. Tem que contar, né, e gente? Agora não posso ficar só no social. Também foi uma aprendizagem para mim. Porque eu quando comecei ainda a trabalhar na empresa, eu oferecia limpezas energéticas. Ai, tua energia está densa. Eu vou-te fazer um pêndulo hebreu. Ai, tu estás não sei o quê. Chega cá, vou-te enviar um reiki. Manda-me o teu... E não há equilíbrio. Mas eu ainda era verdinha. Depois, com o amadurecimento, eu fui percebendo... uma troca. De alguma forma tem que haver uma troca. E acho que no início, quando começamos a despertar, queremos salvar e estamos muito no lugar do salvador. Eu vou-te ajudar, eu vou conseguir transformar. E isso também tem a ver com o ego, tá bom? Também tem a ver com claro que sim, claro que sim. O ego, muitas terapeutas e terapeutas saíram do meio por causa disso. Porque, assim, a gente não é melhor que ninguém. Isso, a gente é diferente. Cada um de nós é diferente de informações. Mas ninguém é melhor que ninguém. E muita gente acha que porque tem mãos de cura, porque é médium de cura, ou porque tem clarividência... Gente, poucos vocês vão me ver falando de coisas que eu vi na minha clarividência. Ou isso é algo que a gente utiliza para a espiritualidade. E aí as pessoas acham assim, não, então eu sou melhor, né? Eu estou curando aquela pessoa. Na verdade, dá-lhe uma rasteira e o universo vem. E aí a pessoa vai se entender que não tem ninguém neste universo que esteja curado. Tá bom? Todos estão doentes. Todos. Eu estou doente. Tu está doente. E eu vou dizer, não se escandalize com isso. É a realidade. Assim, ó. Se eu não estou doente física, eu estou em alguma coisa na minha mente, eu tenho alguma coisa no meu espírito, eu tenho alguma coisa no meu emocional.
E todos que vêm para nós são grandes mestres, que vêm, às vezes, fantasiados de doentes, para ver até que nível e grau eu tenho humildade para trabalhar aquilo. Sim. Se eu sei um pouco mais, não me torna melhor que ninguém. Entende? Os maiores envergaduras espirituais que eu conheci, eu vou citar aqui pretos velhos, são os seres mais humildes que existem. Então, se não tiver humildade, está trabalhando no ego. E aí, o que acontece? Vem a pessoa doente no ego, bate com o teu ego e diz, quem é essa pessoa que está achando que vai me curar? O ego. E eu vou curar ela porque eu sou bem melhor que ela. E aí acaba que não dá match. Não vai dar match, não vai ter resultado no tratamento. Essa guerra de egos acontece e muito nas terapias. Sofia? Sim, também acontece procurarem ajuda sem quererem ajuda, só porque toda a gente fala em constelações familiares, toda a gente fala em hipnose, já ouvi falar em mesa radiónica, vou experimentar, mas na verdade as pessoas às vezes vão e pagam, mas sem estarem verdadeiramente interessadas no seu processo. É só porque alguém disse. Isso também não ajuda. Como se você tivesse uma varinha mágica. Era. Você fez a mesa, agora sua vida vai abrir, vai dar tudo certo. Gente... Olha, a primeira coisa que eu digo a uma pessoa que me chega, que quer fazer um processo de constelação e desenvolvimento, eu digo... Está preparada para levantar o tapete? Olha, eu não faço milagres. Estás à espera de um milagre e eu não sou a pessoa certa. Porque eu não faço milagres. Eu gostava, se tivesse esse poder, eu fazia em mim. Era mais rápido. As pessoas precisam compreender isso, né? Precisam ou não, cada um vai ter o seu tempo, né? Que a gente tem que estar preparado para arregaçar as mangas, porque o processo é de autocura. O que a gente faz é ir limpando o campo, ajudando vocês. Por exemplo, não dá para mim pegar um copo com água, tomar água e matar a tua sede. Nunca vou conseguir fazer isso. Quem vai ter que tomar água é você. Mas eu posso te dar um copo com água. E aí você vai ter que tomar. Então, o processo sempre vai ser de dentro para fora. Então, então, quando você for procurar terapia, meu amor, pense se você está preparada para você trabalhar. Porque acho que às vezes uma pessoa trabalhar, tropeçar, cair, levantar, tropeçar, cair, levantar. Dessa e não vou me curar. Essa mulher não está me curando, não vai. Quem tem que se curar é você. O processo. Não tem outra saída, não tem outra solução. Sofia, isso. Me diz só uma coisa aqui. De tudo que você passou, tudo mesmo. Um filmezinho passando assim na sua cabeça. Que hoje você diria para quem está querendo sair de uma empresa, que está com medo, que está começando esse trabalho, essa missão de ser terapeuta em qualquer área? Qual é o seu... O que você diria para essa pessoa? Para não ter medo. Eu acho que o medo é o nosso maior bloqueio, o nosso maior travão. O medo mata. E mesmo quando eu saí, eu a seguir tive medo e isso travou-me. E o que o você medo é uma vibração que trava. Então acredita. Eu acho que temos que acreditar na nossa intuição. Por algum motivo estamos a ser empurrados. Por algum motivo maior. Maior que nós. Maior que a nossa consciência. Me diz aqui, o que você diria... Não, vou fazer outra pergunta. Se a sua menina passasse por você, o que você acha que ela teria de você? Orgulho ou ela teria vergonha? Ai, muito orgulho. Muito orgulho, muita alegria, muita satisfação. Acho que a minha menina ia dizer, olha... Tu é foda. Não foi fácil, mas olha, foi foda. Foi foda, mas tu estás lá. Deste luta. Levaste 50 anos a mudar de vida, mas estás lá. Está tudo certo. Eu acho que a minha menina ia estar bem feliz. E acredito que a minha equipa espiritual está, neste momento, a aplaudir e a vibrar com tudo aquilo que eu tenho conseguido conquistar.
que lindo, que alegria saber disso, que você sabe disso. Sim. Muito importante. Hoje posso dizer isto, assim, hoje posso dizer, assim, de coração aberto, que eu estou mesmo tranquila com a minha decisão. E eu não tenho a vida material que tinha, nem de longe, nem de perto, parecido com o que tinha. Mas eu estou muito feliz com a vida que eu estou a viver, com a liberdade que eu tenho, com os clientes maravilhosos que chegam até mim. Eu tenho sido muito abençoada com as pessoas que me batem à porta, que me pedem ajuda para o seu processo. Eu tenho tido sorte. E eu não tenho agenda de manhã à noite. Não, não tenho. Irei ter, vai acontecer. Já Vai. é. Mas as que me chegam agora são pessoas que têm processos pelos quais eu também passei, pessoas que precisam de atenção e eu tenho agora tempo para lhes dar atenção. Eu não faço consultas corridas, as consultas são 1h30. Está tudo certo, eu tenho esse tempo e elas precisam desse tempo. Então, nesta fase da minha vida, é essa a terapeuta que eu sou e as pessoas que chegam até mim têm sido uma bênção. Eu tenho crescido muito com elas e tenho tido pessoas maravilhosas que fazem consulta comigo e recomendam a outras amigas, outros amigos. Lindo. E vem a mulher e vem depois o marido e eu sinto que, sabes qual é a maior alegria mesmo? É olhar assim para pessoas que começaram a trabalhar comigo, sabes? Quando eu não tinha quase ninguém e faziam assim uma consulta e depois outra, eu olho para as vidas delas e penso, olha que isto mudou. Mudaram. E eu estive lá a ajudar. Então, sabes, é uma alegria que não é só a minha alegria de, sabes, de receber dinheiro, atendi e pude dizer que tive a minha agenda preenchida. É o poder olhar para os outros e ver que chegaram até mim. Que houve Um transformação. olhar triste, um olhar vazio, sem rumo. E agora ver, sabes, a felicidade. Isso não tem Isso enche meu coração. O que o humano mais ama fazer é ajudar. É o que dá mais alegria para o nosso coração. Por isso que o mestre disse sempre, né? Amor ao próximo como a ti mesmo. Porque ele sabia que quando a gente ama o próximo, a gente consegue entender de amor para poder amar a si mesmo. E isso é maravilhoso. Vamos fazer nossa oração final, Sofia? Vamos sim. Gratidão, meu amor. A Sofia vai deixar o Instagram dela. Qual é o teu Instagram, Sofia? É Carla Sofia. Eu escrevo aqui. Carla Sofia.terapias. Carla Sofia com FI, não é H, tá? .terapias. É isto. Assim Tá já aparece tudo. Já segue a Carla. Ela assim trabalha já me seguem. com relação familiar, com pêndulo hebreu, trabalha com antimagia, mesas radiônicas. Limpeza espiritual, trabalha com a mesa radiônica de limpeza de útero também, a mesa nossa canalização, maravilhosa, uma menina que realmente ela vai te acolher. E isso é o mais importante, você se sentir acolhido, tá bom? Vamos fazer nossa oração. Eu separei essa oração porque eu pensei muito em você. E peço que você que está em casa, você que vai assistir esse vídeo no tempo atemporal, compreenda que a gratidão ela é a chave para abrir qualquer porta que você precisar. Meu pai, hoje é Dia dos Pais, meu pai adotivo, que me ensinou muitas coisas de valores na vida, ele dizia que existia 3 palavrinhas mágicas que a gente deveria aprender e que essas palavrinhas iriam abrir todas as portas para mim, que era com licença, por favor e muito obrigado. E realmente ele tinha muita razão nisso, era um homem muito sábio. E a gratidão sempre fez parte da minha vida. Eu aprendi desde cedo a ser grata. Eu descobri que sendo grata ficava mais fácil. De alguma forma, me ensinaram. Então, quero que você hoje, que está no tempo atemporal assistindo o Ponto de Luz Terapeutas, feche seus olhos. E quando você aprender a gratidão, você vai ver quanto que você é abundante e não tem escassez nenhuma. Então, vamos lá. Altíssimo Deus do Universo, nós somos gratos pela vida que nos destes, por cada amanhecer,
que renova as oportunidades de servir ao vosso propósito. Por cada anoitecer que nos permite dar descanso ao nosso corpo e liberdade à nossa alma. Somos gratos pelo espaço sagrado que nos foi reservado na Mãe Terra, pelo alimento que nos dá sustento, pelo sol que nos aquece, pela água que nos purifica, pelo ar que respiramos. Somos gratos pela consciência que nos permite escolher, pelos desafios que nos fazem crescer, pela compreensão que aqui estamos para aprender e para melhorar. Gratidão à vida que me inspira, me renova e me dá chances de evoluir diariamente. Gratidão pelo lugar que eu estou no aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim e eu preciso dele. Gratidão pela perfeição e funcionamento harmônico de todos os órgãos e sistemas físicos e emocionais do meu corpo. Gratidão pela casa onde moro, que me serve de refúgio e descanso, emanando energias maravilhosas. Gratidão pelas oportunidades de trabalho, conquistas, sucesso e evolução que se manifestam diariamente para mim. Gratidão a mim mesma, que encontro a gratidão em toda forma de vida que me cerca e que eu sou em todas as coisas e fatos. Gratidão ao universo que conspira ao meu favor. Por isso eu vigio cada pensamento meu e escolho com cuidado tudo aquilo que eu falo e que eu desejo. Gratidão ao Deus que habita em mim. Eu sou parte da sua divindade. Por isso eu emano luz, paz, amor, onde quer que eu esteja. Gratos pelos amigos que impulsionam, que trilham conosco o nosso caminho de vida. Gratos à nossa família que nos completa. Gratos ao nosso corpo que sustenta a nossa alma e torna a nossa jornada possível. Gratos pela saúde para cumprir nossas tarefas, pela mente sã que nos permite sonhar, pelos desafios que nos permitem crescer. Somos gratos por todas as oportunidades, por todas as conquistas, por cada instante sagrado, por cada respiração, por cada pensamento, por cada sentimento que nos é revelado. Somos gratos, principalmente, por termos a oportunidade de servir, de amar cada vez mais e com a intenção mais nobre que existe nos nossos corações. O ser humano, ele é capaz de amar. E isso é o dom mais bonito que nós temos. Nós somos capazes de sentir a dor do outro. Nós, humanos, somos capazes de dar a mão, de ajudar. Nós somos capazes de ter paz, de fazer a paz, de criar nossos filhos, de criar crianças que tenham tempo de envelhecer e encontrar paz. Isso faz parte de uma poesia que eu escrevi com 13 anos, porque eu acredito nisso. Eu acredito que o mundo, ele pode ser muito melhor. E eu acredito que cada um de nós pode ser muito melhor. E a gente não pode
ser melhor a partir do que o outro é melhor. Eu sou melhor porque é a minha essência. A nossa essência sempre vai ser ajudar. A essência da cobra sempre vai ser picar. Mas a gente não vai deixar de mudar a nossa vida, a nossa essência, porque as pessoas não são iguais. Se cada um de nós tiver essa lembrança de que você, ser humano, é capaz de amar, é o sentimento mais nobre, mais bonito que você tem, esse nosso mundo lindo, Brasil, Portugal, todos os países desse planeta, desse local que nós vivemos hoje, a gente pode ser um pontinho de luz, assim como foi a ideia da Cristina Sá, reunir pessoas que são pontos de luz nessa terra. E uma das melhores coisas para você ser um ponto de luz é você ser uma pessoa feliz. Uma pessoa feliz, ela ilumina tudo. E é isso que todos buscamos, por isso que a Carla, Sofia, buscou a felicidade do amor, da entrega verdadeira ao seu próximo. Parabéns, Carla, pela sua ideia. Muito obrigada, gratidão, gratidão por tudo, tudo quanto me tens ensinado também, tudo quanto eu tenho crescido contigo. E eu sinto que eu tenho pessoas maravilhosas à minha volta que me têm sustentado neste crescimento. Tenho certeza Então, disso. Seu trabalho é lindo, lindo mesmo. Sou muito grata por você existir, tá bom? Beijo na alma, no coração de todos vocês. Semana beijo que vem. para todos, gratidão a todos, beijinhos para todos os que estão a assistir neste tempo ou atemporal. Isso mesmo. Vai estar no feed já, daqui a pouquinho, no meu feed, no feed do Ponto de Luz Terapeutas também, para você que chegou agora no finalzinho da live, assistir essa live libertadora, para você que acha que é fácil ser terapeuta, que é uma escolha muito mole, não é não, tá bom? Então, também para estimular você que está começando essa caminhada, e também para apresentar, né, pessoas lindas, como a gente tem trazido aqui, assim como a nossa alma linda, que é a Carla Sofia Rodrigues. Gratidão por tudo. Semana que vem nós temos um trabalho muito forte aqui. Você não deixa de vir, tá? Aviso pessoal. Semana que vem, às 18 horas, eu vou fazer um trabalho inédito. Eu nunca fiz esse trabalho ao vivo, assim, em nenhuma rede. E ele vai trazer um trabalho de libertação, de realmente daquilo que te prende. Todo mundo tem suas amarras e tem muita gente que tem muitas amarras. E eu vou trazer esse trabalho para vocês aqui, gratuitamente, para você que vai vir. Que bom! Vamos a isso. Beijo grande. Beijo no Deus. coração. Tchau. Tchau, beijo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.